bem-vindos ao canal Jaque Barros. Nessa semana a gente vai falar sobre o tema O Último Cordeiro. Para quem não assistiu, a parte 1 desse tema está sobre as lições espirituais sobre o altar. E a gente ficou devendo a segunda parte, né, irmão Luiz? Já muito obrigado por você ter aceito este convite novamente de estar aqui conosco. De nada, para mim é um prazer participar dessa entrevista. E a gente vai estar dando a continuidade, né, falando um pouco sobre Jesus Cristo ter feito esse sacrifício na cruz do Calvário, falando um pouco sobre o sacrifício que era feito na antiga aliança e sobre a nova aliança em Jesus Cristo. Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e nós estaremos começando falando um pouco sobre o que João Batista descrevia Jesus, né? Que João Batista, ao descrever Jesus, ele descreve como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qual era o papel, ou qual foi o papel central do sacrifício de Jesus? Pois bem, irmã Jaqueline, o papel central do sacrifício de Cristo foi, de fato, de forma definitiva, tirar o pecado do mundo, como João Batista bem, ele falou acerca desse assunto. Além do batismo de Cristo, ele apontou para Jesus, que se aproximava dele, e diz: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Uma vez que o sangue de bodes e carneiros, não era suficiente para tirar o pecado, mas apenas para cobrir o pecado e aplacar a ira de Deus. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele tira de forma definitiva o pecado do homem, satisfazendo assim a justiça de Deus. E o que acontece com essas pessoas que não aceitam esse sacrifício de Jesus Cristo? Pois bem, Jaque, a pessoa que não aceita o sacrifício de Cristo, a Bíblia ela é enfática em afirmar, em dizer que aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado. Então, não tem meio termo, não tem outro jeito de a pessoa escapar, você está entendendo, da condenação eterna, a não ser aceitando Jesus e se convertendo nos seus maus caminhos, e se voltando para Deus, enquanto há tempo. Certo. E a gente vai estar fazendo aqui umas semelhanças e comparações entre o cordeiro animal e o cordeiro de Jesus Cristo, porque a gente consegue, a partir desse momento, ver que Jesus, desde o início da Bíblia, ele já vinha ali sendo de uma determinada forma sendo colocado, Isso a partir do momento, daquele momento do Cordeiro de Deus. Sim. Ali precisava de um cordeiro vivo para morrer, assim como que foi ali colocado o animal, E assim Sim. como Jesus Cristo foi um ser, foi um que veio, morreu, para que a humanidade ela tivesse ali os seus pecados perdoados, Isso, perfeitamente. De maneira simbólica, já o cordeiro, ali representado, o Cristo representado ali por aquele cordeiro que era oferecido em lugar do pecador, para que a ira de Deus fosse aplacada, e Deus assim pudesse, vamos dizer assim, perdoar os pecados daquele povo naquela época. Então, este sacrifício ele era feito ali no altar, do sacrifício do holocausto, e Deus aceitava porque assim a lei estabelecia, a lei de Moisés, dada por Deus a Moisés. Então Deus aceitava aquele sacrifício do animal no lugar do pecador, porém não era um sacrifício definitivo. Isso. Entendeu? Porque o sacrifício definitivo só viria depois com Jesus Cristo. E assim como era um animal que não tinha que ter defeito algum, E assim como Jesus, ele veio, não teve defeito, não pecou, Isso? Sim, perfeitamente isso. Então o animal tinha que ser sem defeito, Isso? E assim ele estava de uma maneira apontando para Cristo que fez o sacrifício perfeito. E quando Jesus ressuscita ali, o véu do templo, se rasga. Agora nós temos acesso diretamente com o Pai através de nossas orações e súplicas, Sim, perfeitamente, porque o templo, ele tinha essas divisões, entendeu? E uma das divisões do templo era que existia o lugar santo, o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar ali depois de haver feito a purificação dos seus pecados, através do ritual, do sacrifício de animais. Isso. E posteriormente ele fazia o sacrifício pelos pecadores. Agora o importante é que este sacrifício que era feito no Antigo Testamento, existia todo um ritual que
que tinha que ser obedecido pelo sacerdote ali na hora de sacrificar, porque Deus ele havia determinado a forma como deveria ser feito aquele sacrifício. Está entendendo? Então, para aquele sacrifício que é chamado de holocausto, que é um sacrifício queimado, uma oferta queimada, então Deus estabeleceu as regras, né? Que o animal tinha que ser morto e colocado sobre o altar, e aquele altar ele tinha que estar, vamos dizer assim, continuamente ali com um fogo sobre aquele altar. O interessante é que aquele fogo, quem acendia aquele fogo não foi o homem. Quem acendeu aquele fogo foi o próprio Deus. O homem tinha a responsabilidade de alimentar aquele fogo com a lenha, todos os dias. Mas ali foi de maneira sobrenatural, entendeu? Sim. Que aquele fogo ali apareceu, está lá escrito em Levíticos, capítulo 9, isso eu encontro aqui, é isso, capítulo 9, e nós podemos ler aqui, a partir do versículo 22, diz assim: depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Então a gente percebe que essa questão do fogo, ele procede de Deus. Ele vem de Deus para consumir o holocausto. Ele era um sinal de que Deus estava aprovando aquele sacrifício. Entendeu? E aquele fogo, eu acho interessante, irmã Jaqueline, que aquele fogo ali, ele aponta exatamente para o sacrifício de Cristo. Porque às vezes nós vemos muitas pregações a respeito do fogo sobre o altar, mas as pessoas fazem uma ponte meio que não tem não tem conexão, né, com o que de fato a Bíblia está dizendo. Porque quando a pessoa prega sobre o fogo do altar, ele aponta para o Pentecostes. Só que a Bíblia não faz essa ponte. Aquele fogo do altar que consumia o sacrifício não está apontando para o Pentecostes. Está apontando para o sacrifício de Cristo, para o Calvário. Entendeu? Como é que a gente sabe disso? Porque no próprio dia do Pentecostes, quando Pedro foi explicar ao povo o que estava acontecendo ali, que o povo não estava entendendo, entendeu? O capítulo que ele usa não é de Levítico 9, 24, é de Osés 2, 29. Isso. Entendeu? Então a festa de Pentecostes não tem nada a ver com o fogo do altar, lá de Levítico 9, 24, está entendendo? Embora que nós temos que ter uma vida fervorosa, isso aqui é bíblico, isso. Mas contudo, quando a gente vai fazer essa explicação e essa aplicação, o fogo do altar de Levítico 9, 24 não aponta para o Pentecostes, e sim para o Calvário, porque aquele fogo ali é juízo de Deus sobre o pecado. Entendeu? Então o juízo de Deus estava sobre Cristo, assim como o juízo de Deus estava sobre aquele animal que estava sendo queimado ali. Entendeu? Ali é fogo consumidor. Então, irmão, ao pregar, não peça fogo consumidor, porque está pedindo juízo por cima de si. Entendeu? Então, a pessoa interpreta da forma errada, né? Sim. Ensina da forma errada, e muitas vezes a pessoa vai passando de geração em geração, sim. aprendendo ali da forma completamente errada e está pedindo a condenação para si próprio. Sim, exatamente. Então, Cristo já foi consumido pelo juízo de Deus. Entendeu? E o fogo consumidor estava, assim como estava sobre o sacrifício, consumia todo o sacrifício, todo o animal. Então Cristo também ele foi consumido, ele foi moído ali, foi consumido pelo nosso pecado. Juízo de Deus sobre ele. Então, quando se quiser pedir fogo, tem que ser fogo purificador, não fogo consumidor. Pois é. E existe também, né, a profecia que fala sobre os ossos de Jesus Cristo, né? Que Sim. os ossos deles nenhum foram quebrados, né, irmãos? Sim, perfeitamente.
Então, essa questão dos ossos de Cristo, porque é o seguinte, o povo judeu, deixa eu ler aqui em João, que diz o seguinte, olha só, diz aqui em João capítulo 19, no versículo 31 em diante, diz assim, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais. Olha só o que está acontecendo aqui. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então veja bem, Cristo morreu numa sexta-feira. Então, era o dia da preparação. Preparação de quê? Porque no sábado, o judeu praticamente não faz nada. Então, eles tinham que preparar para o sábado tudo na sexta-feira. Então, no sábado, eles não tinham que trabalhar, não fazer praticamente nem comida, nada. Não se fazia nada, praticamente, no sábado. Então, o que acontece? Como Cristo morreu na sexta-feira, então, o que os judeus fizeram? Pediram para Pilatos para quebrar as pernas dos crucificados, certo? Para que eles não ficassem ali até o sábado e até o domingo, no caso a Páscoa. Por quê? Porque os romanos, era costume deles fazer o quê? Deixar os malfeitores na cruz lá, agonizando, morrendo até um dia, 2 dias. Entendeu? Para quê? Para que isso servisse de exemplo para os demais malfeitores. Olha, vocês estão vendo o exemplo. Quem quiser seguir esse caminho, essa vida, olha, o resultado vai ser isso aqui. Então, como os judeus não queriam que os corpos ficassem no dia de sábado, para que ninguém pudesse tirá-la da cruz, eles pediram para quebrar as pernas. E porque quebrando as pernas dos malfeitores, eles aceleravam ali o processo de morte. Isso. Entendeu? Porque ele ia ficar pendurado somente pela força dos braços. Então o corpo todo ficava pesando, então eles iam morrer com mais rapidez. Quando ele chega no primeiro malfeitor, estava vivo ainda. Isso. Então eles vão quebrar a perna. Vão para o segundo, estava vivo, vai quebra as pernas. Quando chegam a Cristo, já estava morto. Então eles não tinham necessidade de quebrar as pernas, já tinham morrido. Isso. Mas por que isso aconteceu? Para que a Escritura se cumprisse. Está escrito nos Salmos, então vamos ver aqui rapidamente onde é que está escrito. É no Salmos 34 e no versículo 20, se não me falha a memória, é isso mesmo. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, isto aqui aconteceu exatamente para que a Escritura se cumprisse, porque tudo quanto estava escrito acerca de Jesus tinha que se cumprir, entendeu? Então, o soldado, para ele ter certeza que Cristo estava morto, então ele foi lá e furou o seu lado ainda, entendeu? Para ele se certificar que Cristo já havia morrido. Pois é. Mas isso já estava previsto na palavra de Deus, não tinha como não acontecer. Era cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Sim, Deus, na verdade. Irmão Luiz, e também outra característica que a gente percebe do perdão, que o perdão não é apenas sacrifícios, Porque, como a gente observa na antiga aliança, as pessoas sacrificavam o animal. Mas para a obtenção do perdão tem que haver o verdadeiro arrependimento, não é isso? Fé em Deus. E nos dias atuais, para que haja esse verdadeiro arrependimento, existe mudança também em atitudes da vida daquela pessoa, não é isso? Sim, acho que perfeitamente. Essa questão do perdão, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é a consciência de pecado. Você tem que ser consciente que ele incorreu no erro, que ele é uma pessoa
que necessita do perdão de Deus. Isso é a primeira coisa. Então, quando ele reconhece, confessa e deixa, então a Bíblia é muito enfática, ele alcança misericórdia. Entendeu? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E a partir daí ele vai passar a ter uma vida nova. Entendeu? Uma vida nova que vai culminar, vamos dizer assim, ali na redenção, você está entendendo? Vai apontar, ele vai caminhar de acordo com a palavra de Deus, já aguardando a redenção, porque ele não vai estar mais andando para a condenação, e sim para a vida eterna em Cristo Jesus. Entendeu? E o pecado, ele entrou no mundo por um homem, Adão, e a salvação também, né? Por um homem, Sim, Jesus. sim. E se Deus, como Deus, ele sabe de todas as coisas, se ele já sabia que Adão, ele pecaria, por que ele permitiu Adão pecar? O que Deus deixou Adão pecar? Mas, Jaqueline, só tem uma resposta, é o livre-arbítrio. Deus deu para Adão, a liberdade para Adão, vamos dizer assim, obedecê-lo ou desobedecê-lo. Porque Deus foi muito claro com ele. Deus estabeleceu a regra para ele. Se você comer do fruto proibido, vocês morrerão. Entendeu? Então, o mandamento era só um, para que eles não comessem do fruto proibido, conhecimento do bem e do mal. E eles resolveram espontaneamente, livres por vontade, pecar contra Deus. Aí daí o pecado entra no mundo. Eu sempre digo que existem duas pessoas que mudaram a história da humanidade, vamos dizer assim, um de maneira negativa e outro de maneira positiva. Adão, no caso, não é isso? Ali ele representava a humanidade inteira, por isso que em Adão todos morrem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, entendeu? Mas em Cristo Jesus, está entendendo, nós obtemos o perdão dos pecados. Porque o primeiro Adão, ele foi tentado e caiu e pecou. O último Adão, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O outro, o primeiro Adão, ele colocou o pecado no mundo. Verdade. O pecado entrou no mundo. E até nos dias de hoje, né, existem as escolhas, o livre-arbítrio entre as pessoas, né? Que a partir do momento quando elas escolhem aquilo ali que vai contra a vontade de Deus, elas vão colher as consequências, né? Elas terão as consequências. Deus, ele mostra o caminho, o certo e o errado. Aí fica da pessoa, né? Isso, você vai seguir qual? O que é certo ou o que é errado. Por mais que aquele ali que aparentemente esteja errado, mas você vai querer seguir aquele errado e está se dando bem aparentemente, mas aquilo ali é momentâneo, né, irmão Luiz? É uma questão do prazer, de fato, na verdade, o pecado, ele é prazeroso, ele traz um prazer momentâneo. É aí que as pessoas, vamos dizer assim, se enganam e caem na condenação, caem na tentação. Porque se a gente observar lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Eva, ao olhar para aquele fruto, ela disse que era bom para se comer, agradável aos olhos e bom para se comer. Então o pecado é isso, ele é agradável aos olhos e parece que é bom para se praticar. Isso. Porém, as consequências do pecado, elas são desastrosas, você está entendendo? Leva o homem à condenação eterna. Porque a Bíblia já diz, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Irmão Luiz, Jesus Cristo, ele morreu por falta de opção? Sim, não tinha outro perfeito. Perfeito. Então, exatamente, Deus, a única maneira de Deus realmente resgatar o homem era enviando o seu Filho, né? Perfeito, sem pecado, ele mesmo se, vamos dizer assim, encarnando. Né? E Deus encarnou e habitou entre nós, entre os homens, cheio de graça e de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqui na terra não havia nenhum homem que praticasse o bem. Por quê? Porque todos pecaram, todos se extraviaram, todos erraram, todos viraram as costas para Deus. Então, por mais que o homem tentasse consertar o que ele fez, sem sucesso. Porque o homem, a Bíblia diz que nossos atos de justiça diante de Deus são como
tradução como trapo da imundícia. Então é sujeira. Então, só para a gente ver, o que é trapo da imundícia? É uma coisa, vamos dizer assim, nojenta. Tem duas explicações para isso. Uma das explicações era o pano que envolvia os leprosos com as suas chagas. Isso é uma das explicações. Trapo da imundícia. Então, o leproso era imundo. Isso. Então, era aquele pano sujo, cheio de pus, cheio de... Esse é um trapo da imundícia. Outra explicação, vamos dizer assim, era o pano que as mulheres usavam no período da sua menstruação, que também era considerado um período imundo. É exatamente isso. Trapo da imundícia tem essas duas explicações. Então, diante de Deus, qualquer homem que tente se justificar sem Cristo, Deus vai dizer assim, o que tu está fazendo para mim é trapo da imundícia. Não aceito. Só Jesus. E tem uma frase que Jesus está ali na crucificação, que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Deus abandonou Jesus ou não? Ele está apenas trazendo ali uma semelhança entre o mundo, entre a humanidade e Deus, essa distância? Não, eu creio que Deus assim, não abandonou, porque Jesus chegou a dizer assim, momentos antes da crucificação, ele disse, vai chegar um momento que todos me abandonarão e eu ficarei só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então, essa resposta ela é um pouco difícil, porque existem várias vertentes que tentam explicar essa questão. Uma das explicações é que é como se Deus tivesse, vamos dizer assim, tirado o amparo de Cristo para que ele sofresse o golpe da morte, para que ele sentisse ali a morte, porque os nossos pecados estavam sobre ele e era necessário que ele morresse. Então, para ele morrer, Deus tinha que deixar, permitir que a morte o atingisse, fosse ferido de morte. Então, mas Cristo, ele já havia recebido o mandamento de Deus, quando ele disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou, para depois tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então ele sabia de todo o processo que ele ia passar, entendeu? Então ali era o homem, sentindo a dor da morte, do pecado. Por isso ele verbalizou as palavras. E a gente vê como um ato tão lindo de amor, né? Esse que Jesus ele vem se entregar ali pela humanidade, por todos nós, né? E tem essa morte de cruz, que ele teve uma morte de humilhação tão grande que ele passou, mas é um amor que ele tem mostrado para a humanidade, né? Perfeitamente. Ali, vamos dizer assim, a mais excelente forma de demonstrar o amor pela humanidade. Mas eu acho interessante, que diz aqui nos Salmos, se eu não me falei, número 85, que fala sobre esse amor e sobre essa justiça. Diz aqui no Salmo 85, no versículo 10, diz assim, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto aqui, normalmente a gente interpreta ele como que ele estivesse apontando para a cruz. Ali na cruz estava a maior demonstração de amor, do amor de Deus pela humanidade. Mas na cruz, ao mesmo tempo, Deus estava aplicando a sua justiça sobre o pecado da humanidade. Então ali a justiça e a paz, ali o castigo que nos traz a paz, estava ali em Cristo, estava sobre Cristo. Ao mesmo tempo que Deus estava amando a humanidade, Cristo também estava punindo o seu próprio Filho
em benefício desta humanidade caída. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele nos amou primeiro, isso. Quando nós ainda éramos pecadores. Então João diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a maior demonstração de amor e de justiça está na cruz do Calvário. Ok, irmão Luiz, já chegamos ao final da nossa entrevista. Desde já, novamente, muito obrigado por você estar nos esclarecendo mais e mais sobre esse tema. Desde já, querido, se você gostou da nossa entrevista, curta, comentem, compartilhem. E estaremos sempre aqui novamente trazendo vários temas para a sua edificação. Irmão Luiz, até a próxima. Até mais, estou à sua disposição. Tchau, galerinha. Até a próxima semana.